A medalhista olímpica Laura Pigossi conquistou no último final de semana o seu título mais importante na carreira em simples, o ITF W60 de Feira de Santana, disputado lá no interior da Bahia. A Laurinha é a grande destaque do podcast Quadra Principal nesta semana e vamos comentar bastante sobre esse título que, detalhe, ela não perdeu sets no torneio, hein? Foi uma belíssima campanha. Mas não temos só isso no podcast. Além das finais de ATP e WTA na última semana, temos a participação especial do nosso amigo Matheus Silva, do mundo do tênis. Seja muito bem-vindo, Matheus. É muito legal contar com a sua participação. Se quiser se apresentar aí, fica à vontade. Fala, amigos. Lucas, Daniel. Vim aqui de um final de semana bem agitado com o título da Laura Pigossi. Mas essa semana já começa aí os torneios no Canadá, então tem muito assunto ainda pela frente. Perfeito. Sem mais delongas, então, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo e fica com a gente até o final, beleza? Vamos falar agora sobre os resultados na ATP. O argentino Sebastian Baez conquistou o título do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria, após bater o queridinho da torcida Dominic Thiem por 2-0, parciais de 6-3 e 6-1. O Baez venceu seu segundo título de elite na ATP em 2023, esse foi o terceiro em sua carreira, mas não foi nada fácil, viu, galera? Ele precisou derrubar em seu caminho nomes como Roberto Carvalho Baena, o Alex Molchan e o cabeça de chave número 1, seu compatriota Thomas Martin Etcheverry. E vale destacar aqui também o Dominic Thiem, que não chegava em uma final de ATP desde o Finals de 2020. Inclusive, o seu último título foi o US Open daquele mesmo ano, e depois o austríaco viveu aí um inferno com lesões, questões psicológicas também, mas parece aos poucos estar retornando aí à sua melhor forma. E é um cara que joga muito, né? Muito legal ver o Thiem voltando aos poucos a jogar bem. Lá na ATP 250 de Los Cabos, no México, deu Stefanos Tsitsipas, 10º título na carreira do grego, que não erguia um troféu desde junho do ano passado, lá em Maiorca. A gente olha assim, nem parece, né? Impressionante esse dado. Na final de Los Cabos, vitória de Tsitsipas por 6-3 e 6-4 contra o australiano Alex de Minaur. Por fim, tivemos o ATP 500 de Washington, com o título do britânico Daniel Evans, faturou seu segundo título na elite na carreira, ao bater na decisão o holandês Talon Griekspoor por 7-5 e 6-3. O Evans, que venceu Tiafoe nas quartas de final e Dimitrov na semifinal, uma bela campanha. O Matheus, o Baez, antes desse título da Áustria, tomou 3 primeiras rodadas seguidas, não vinha muito bem, mas acabou se reencontrando essa semana e já está na porta do top 40 de novo. Será que ele volta à grande fase dele, ele que já foi top 30? E quero que você fale também sobre o Thiem, retornando aí a uma final depois de 3 anos. Primeiro eu queria falar sobre o Thiem. Eu acho que é uma felicidade muito grande ver um jogador desse tamanho voltado a ter boas atuações. Então ele é um cara que já é campeão de slam, né? Então meio que já provou todo mundo que tem qualidade. Ele conseguiu em Kitzbühel se comunicar, e não só com o jogo dele, mas também com sua torcida, né? Lá em Kitzbühel, ele viu que ele pode fazer um pouco mais dentro da ATP. Já o Baez é o típico especialista em Saibro, né? É o rato de Saibro. O Baez conseguiu uma boa semana junto com outros argentinos, é o caso do Etcheverry, que chegou na semifinal também, e ele que conseguiu se estabilizar e jogou com menos erros. Então qual o problema do Baez nas últimas semanas e tudo mais? Que ele é um cara que joga com consistência, com poucos erros, e quando ele acumula muitos erros, fica muito mais difícil ele vencer as partidas. Ele conseguiu aí uma boa semana em Kitzbühel, e ele pode fazer um bom final de ano ainda pela frente, mas é um pouco complicado, porque no final de ano tem muito mais torneios grandes na hard do que no Saibro, então provavelmente ele deve estabilizar no ranking até o final da temporada. Boa, perfeito. O Daniel, o Tsitsipas chegou em 5 finais desde aquele título em Maiorca.
Só que ele não perdeu para qualquer um nesse meio tempo, né? Ele perdeu 2 vezes para o Djokovic, sendo uma delas na final do Australian Open. Foi derrotado também pelo Roger Rune, pelo Carlitos Alcaraz e pelo Borna Coric. Na sua visão, o que falta para o grego vencer os grandes nomes do tênis com maior frequência? Ele que também é um dos grandes nomes dessa geração, né? E quero que você aproveite também para falar da participação do Felipe Meligeni lá no ATP 250 de Los Cabos. Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, meu amigo Matheus Silva aí do Portal Mundo do Tênis. Lembrando que o Matheus teve a visão, né, de falar que a Marketa Vondrousova iria longe em Wimbledon. Não só foi longe em Wimbledon, como ganhou o torneio, né? Então, fica aí o registro, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que na questão, acho que falta muito, como o Matheus falou do Sebastian Baez, acho que falta para o Tsitsipas uma consistência maior. Por exemplo, o Tsitsipas ele já tem 2 finais de Grand Slam, né? Roland Garros em 2021 e Australian Open este ano. Deu azar que ele caiu na final justamente para o Novak Djokovic. Só que em Roland Garros 2021 ele teve 2 sets acima, né? Ele chegou a abrir 2 sets a 0. Então, só que essas foram as únicas grandes campanhas de Grand Slam dele, né? Depois, por aí, o Wimbledon nunca passou da 4ª rodada, o US Open nunca passou da 3ª rodada. Então, eu acho que falta para ele vencer mais esses grandes nomes, né? Não apenas Djokovic, Alcaraz, o Medvedev, o Rune, entre outros. Precisa de uma consistência maior para ele, uma maior regularidade. A gente sabe que você só conquista grandes títulos, se mantém ali no topo, né? Ele tem uma regularidade, tanto que ele tá ali, né? No top 5, no top 10 há bastante tempo. Mas para ele conquistar coisas maiores, eu acho que falta uma consistência maior, né? Para ele obter êxito. Já entrando no assunto, o Felipe Meligeni, aliás, uma boa campanha do Felipe Meligeni, né? Venceu sua primeira partida de ATP, né? Evidentemente na chave principal. Estreou com uma boa vitória sobre o chileno Alejandro Tabilho, 6-2, 6-4. Tava com a direita afiadíssima. No segundo jogo, perdeu para o Tommy Paul, né? O americano Tommy Paul 7-5, 7-6. Mas acho que ele fez uma boa apresentação, né? O Tommy Paul, top 15 do ranking mundial. Jogou de igual para igual. No segundo set, chegou a salvar 7 match points. Forçou o tie-break. Aí no tie-break ele teve 3 set points, né? Chegou a abrir ele 6-3. Mas infelizmente o americano acabou vencendo, né? Se o Felipe Meligeni, por muito pouco, não força ali um terceiro set, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o Felipe tá no caminho certo. Ele que vem aí no ano de já batendo na trave, né? De disputar Grand Slam. Tá sempre ficando ali na rodada final do quali. Já furou alguns qualis de Masters 1000 nessa temporada. E agora disputa e vence, né? Sua primeira partida de ATP na chave principal. Acho que ele tá no caminho certo. Queria ouvir até do Matheus, né? O que é que ele acha do Felipe Meligeni. O que foi que ele achou, né? Da participação dele em Los Cabos. E se acha que ele realmente está no caminho certo para continuar subindo no ranking, quem sabe chegar no top 100. Com certeza, Daniel. A gente está falando de Felipe Meligeni, que fez uma ótima atuação contra o Alejandro Tabilo e que vem de boas atuações na hard nesse ano e jogando bem contra os principais jogadores. Uma das coisas que eu mais cobro do Felipe, né, e dos atletas brasileiros é de também tentar jogar um pouco mais na quadra dura. Então você vê jogadores que são muito acostumados ao saibro, então eles ficam no saibro o tempo todo, mas boa parte do circuito, ou a maior parte, é na hard. E o Felipe teve essa experiência boa na United Cup, que ele jogou contra o Musetti, fez uma boa atuação contra o Musetti na United Cup, e vem numa crescente nesse ano, furando o quadro de Masters 1000, chegando bem agora, vencendo partida em Los Cabos. Ele tá conhecendo um pouco mais do seu jogo, tá entendendo melhor a capacidade que ele tem. O nível dele é maior do que o ranking que ele tá. Ele tá aprendendo e ele entendeu isso. E para mim é muito importante que ele entenda o nível real dele. É isso aí. Esse jogo do Felipe contra o Tommy Paul foi muito bom. Ele fez uns pontos incríveis e por pouco realmente não conseguiu levar aí para o terceiro set. Agora, Matheus, a gente pulando agora para o ATP 500 de Washington, a gente vai falar daqui a pouco do grande título da Coco Gauff lá,
mas azedou muito para os Patriotas lá, né? Porque na chave masculina, todo mundo esperava um confronto de final entre Fritz e Tiafoe, acabaram recebendo um Evans e Grigspor, né? O Evans que tirou o Tiafoe nas quartas. A gente está falando de um torneio que foi meio atípico, né? A gente veio o Daniel Evans, que vem numa temporada bem abaixo do que ele costuma fazer, e o Grigspor, que realmente ninguém esperava absolutamente dele nada em Washington. Mas o que é interessante, né? O Evans é um jogador que ele usa muita variação, né? Principalmente na sua esquerda, que ele geralmente prefere slice do que bater. Já o Grigspor, não, ele tem um jogo mais direto, mas ele não tem um grande golpe, né? O Tiafoe tem um grande golpe, o Dimitrov tem a direita dele que prevalece e tudo mais. O Dimitrov foi bem no torneio também. Mas Dan Evans e Grigspor não tem essa arma. Isso mostra muito como foi a resiliência e capacidade dele de lidar com as partidas difíceis em Washington. E méritos para o Evans. Ele merece um grande título. Jogador que está há muito tempo no circuito e que não se abala nas dificuldades. Daniel, não precisa acender o sinal vermelho para a galera dos Estados Unidos, não, né? Por exemplo, o Tiafoe vai defender no US Open em semifinal, né? O que você acha que vem por aí ainda nessa temporada norte-americana? A grande expectativa, a gente já tinha até falado do Tiafoe, né? Quando ele venceu na grama, né? Que ele vai chegar agora que ele vai ter que defender o semifinal do US Open, né? E aí vamos ver como ele vai lidar com a pressão, porque no ano passado ele chegou com uma expectativa, né? A gente tinha uma expectativa dele diferente do que ele tem agora, né? E ele vendeu caríssimo, vamos lembrar que ele vendeu caríssimo a derrota para o Carlos Alcaraz, né? O jogo decidido no quinto set na semifinal do US Open. Então ele conseguiu entrar no top 10, né? Era um cara que a gente já vinha falando, quando ele entrou no top 20, questão de tempo, ele chegar no top 15, chegou. Questão de tempo, chegar no top 10, chegou. Agora vamos ver como ele lida com a pressão, né? Porque agora a torcida americana vai vir com uma outra expectativa em relação a ele, né? E tem o Fritz também, né? O Fritz que veio numa temporada de altos e baixos, ganhou o torneio essa semana, né? Na semana passada, na semana anterior, em Atlanta. Também a galera vai ter expectativa em relação a ele, né? São dois americanos aí que estão no top 10. Porém, tem outros americanos aí muito bons também, que vão ser mais underdogs ali, né? Talvez, né? O Christoph Eubanks foi a grande sensação de Wimbledon, tem o Sebastian Corda, tem o próprio Tommy Paul que a gente mencionou aqui. Tem uma galera muito legal aí, os americanos. Mas é claro, né? Que essa pressão, o Tiafoe vai ter que lidar muito bem com essa pressão aí, não só de defender o título, como de toda a expectativa de uma nação em cima dele. Defender semifinal, perdão. Boa, agora nós vamos falar sobre WTA. Foram 2 torneios na última semana. Em Washington, Coco Gauff conquistou seu 4º título na Elite em simples na WTA. O maior título da carreira, inclusive, ao bater a grega, a Maria Sakkari, na decisão pelo título, placar de 6-2, 6-3, não tomando conhecimento da adversária. Gauff que brilhou demais nessa última semana, né? Venceu aí o WTA 500 de Washington sem perder sets. Atropelou a Belinda Bencic, atropelou a Lyudmila Samsonova. Muito boa campanha da Gauff. E tivemos também o WTA 250 de Praga com vitória da japonesa Nao Hibino, que venceu na final do torneio a tcheca Linda Noskova, placar de 6-4 e 6-1. A Hibino que teve uma bela campanha, entrou como lucky loser, tinha perdido no quali para Emiliana Arango da Colômbia, mas bateu aí no caminho até a final Sara Errani, Teresa Martinikova, Jacqueline Christian, então bem interessante, e ainda foi campeã de duplas, né? Mas, Daniel, a Gauff surgiu no mundo do tênis extremamente jovem, tanto que ela ainda é muito jovem, mas aos poucos está ali se desenvolvendo, já está quase um ano no top 10. Ao ver os jogos nessa última semana, é possível notar uma melhoria no forehand. Ela mesma comentou sobre isso depois do título. Será que esse é o caminho para ir mais longe em grandes torneios e voltar à final de um Grand Slam? Com certeza, com certeza. Você falou da idade da Coco Gauff, ela tem 19 anos ainda, né? Ela tá aí há tanto tempo que parece que ela já é mais velha, né? Mas na realidade tem só 19 anos, primeira adolescente a vencer o torneio em Washington. E eu acho que para você ir
bem no Grand Slam, né? Você ir mais longe. Ela chegou em final de Roland Garros no ano passado. Para chegar em outras finais, ela vai ter o US Open aí, que ela vai atuar em casa, vai ter a torcida a seu favor. Você precisa de uma arma, que machuque a adversária, né? As principais adversárias. Então, é só quem sabe, pode ser a arma da Coco Gauff. E você falou que ela não só não perdeu 7 no torneio, como ela só perdeu apenas 19 games. Então foi uma campanha avassaladora, né? O maior título da carreira dela, né? Já que os outros títulos tinham sido de WTA 250. E não podemos ignorar, né? Não podemos esquecer da Maria Sakkari, né? A gente tem que falar dela, né? O meme segue. O meme continua, né? 7 vices e 8 finais. Segue lá com seu único título na carreira. 6ª derrota consecutiva em finais. E não foi dessa vez, né? Melhor para Gauff, que atropelou a grega. Aliás, por falar em Maria Sakkari, o Matheus, um dos grandes dilemas para alguns fãs de tênis é como a Maria Sakkari ainda está no top 10. Só que essa final de Washington responde o porquê, né? A menina é extremamente sólida. O que a Sakkari tem de pipoqueira, ela tem de equilibrada em seus pontos no circuito, né? Uma jogadora que ganha pontos durante a temporada, ela vai vencendo, ela vai acumulando e nisso ela vai ficando no top 10. O que acontece? As jogadoras, elas geralmente ganham um torneio e tal, e muitas vezes passam 2, 3 meses sem chegar longe no torneio, diferentemente da Iga, Sabalenka, Rybakina, que aí é outro patamar e tudo mais. A Sakkari é uma dessas meninas que chegam quartas, oitavas, semifinal, em vários torneios, e por isso que ela tá ali no top 10. Então a Sakkari, ela já fez final de WTA 1000 esse ano, o pessoal não fez semifinal de WTA 1000 esse ano, o pessoal não lembra. Ela fez semifinal em Madrid, fez semifinal em Indian Wells, ela tem final ano passado em Guadalajara. Ou seja, é uma menina, a Maria Sakkari, que ela vai acumulando pontos. Ela é Mr. Ranking, né? A mesma coisa que acontece com a Pegula também. A Pegula também tem isso. Mr. Ranking. Ela não vai ganhar muitos títulos, mas ela fica ali dentro do top 10. E isso é mérito total dela. Mas, pipoqueira nata, Maria Sakkari, hein? Já foi filha da Net Contaver e agora conseguiu virar filha também da Coco Gauff, mesmo tendo aí uns 7, 8 anos de diferença a mais. Não, e até complementando o que o Matheus disse, no fim das contas é isso, o ranking mundial ele é regularidade, ele é tudo que você faz nas últimas 52 semanas. E ele citou até a Pegula. A Pegula no passado chegou em quarta de final de praticamente todos os Grand Slams, se não me engano só um deles que ela não chegou, e ainda, se não me engano, só o Wimbledon que não chegou, e ainda assim o Wimbledon na ocasião não contou pontos pro ranking, né? Então você vê, a Pegula ninguém tá, como é que a Pegula tá aí? Você vai ver lá os pontos discriminados dela no ranking, tá lá. Quarta de final em torneio, semifinal em torneio, final em torneio, semifinal, quarta de final. E a Sakkari é a mesma coisa. No fim das contas, é isso. A gente sempre lembra de quem ganha, né? No final das contas. A gente sempre lembra de quem ganha. Mas o ranking mundial nada mais é do que uma regularidade, né? Porque tem gente que ganha 2, 3 torneios no ano, mas aí você vai ver os outros torneios, cai em primeira rodada, segunda rodada, né? No máximo chega nas quartas de final. E a Sakkari tá ali. Semi, quarta, semi, Pegula a mesma coisa. Bom, agora que já desvendamos esse mistério de Maria Sakkari, que é muito competente, a gente brinca aqui, mas ela é muito competente, não é à toa, tá toda hora aí batendo quarta, semifinal. Mas agora que a gente já falou sobre isso, vamos ao grande destaque da semana, que é Laura Pigossi, que faturou o W60 de Feira de Santana sem perder sets ao longo de todo o torneio. Vou recapitular aqui os resultados da Laurinha. Ela fez duplo 6-1 na alemã Jasmine Gebawi, duplo 6-1 na colombiana Juliana Monroy, 6-4 e 6-3 na ucraniana Valeria Stakova, 6-4 e 6-1 na americana Hailey Giavara, e na final, a Laurinha fez 6-1 e 6-4 contra a bielorrussa Diana Kolodzinska. Com esse resultado, a Laura Pigossi volta ao top 50, o que é muito importante. A gente precisa sempre pensar assim,
Quanto mais ela subir no ranking, maiores são as chances dela estar bem colocada para disputar os Majors, principalmente os Majors do ano que vem, né? Agora o US Open já não tem como garantir uma vaga, mas quanto mais ela subir no ranking, mais próxima ela estará dos grandes Slams de 2024. Ou vai ficar bem colocada para ser cabeça de chave num quali, enfim, é realmente muito importante esse resultado. Ô, Matheus, você que estava lá no torneio, cara, conta pra gente quais foram as suas impressões sobre a organização, sobre público e, claro, sobre os jogos da Laura Pigossi, a nossa medalhista olímpica. Foi uma experiência muito incrível, um torneio muito organizado, um torneio que foi disputado na Smash, que é uma academia privada aqui em Feira de Santana, eu sou de Feira de Santana também. Então, uma academia que dispõe ali de 4, 5 quadras de treino e também 2 quadras cobertas. Tanto que durante a semana acabou chovendo bastante, né? Então, os jogos foram atrapalhados, o pessoal não queria fazer as partidas de noite, porque via que a iluminação era insuficiente. Então, logo na terça-feira, quando a Mladenovic jogou contra a Gabriela Price, o jogo foi suspenso no meio, porque diziam que a iluminação era insuficiente e tal, mas o torneio em si foi bem especial, o público compareceu bastante, eu até falei com o pessoal no grupo do Mundo Tênis agora há pouco, foram todos os dias cheios, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo do quali também muito cheio, o que é muito especial, então todo mundo que estava lá sentiu aquela vibração, aquele sentimento. A gente teve também partidas na quadra coberta por conta da chuva, então ali na quarta, na quinta-feira. Na quarta, o jogo da Laura teve que terminar contra a Gibavi, teve que terminar na quadra coberta. Na quinta, o jogo dela contra a Monroy teve que ser todo na quadra coberta, assim como o jogo da Stakova e outros jogos das duplas femininas também. Foi um torneio bem legal, até pra gente ver as jovens jogadoras e também jogadoras de outros países, que, embora o ranking seja inferior, a gente vê que elas têm muita qualidade. É o caso da Yana Kologinska, que foi finalista aí, é um jogador de 19 anos, que tem muito potencial, muita qualidade de mais ainda na frente. A Hailey Guevara, que é uma americana que tem uma direita muito pesada, que está saindo do college, fazendo um circuito atualmente de maneira um pouco mais correta, então ela deve subir para o top 200 logo mais. A gente também teve a experiente Varvara Lepchenko, que é um jogador que já teve Olimpíadas, já foi top 30 do mundo e tudo mais, além da Mladenovic, que não dá nem para falar, né? 9 grandes slams, duplas e duplas mistas e tudo mais. E foi um ambiente muito legal ver as meninas conversando. Eu teve um papo bem interessante que eu peguei da Carol com a Mladenovic antes do jogo de dupla. A Carol perguntando em que lado a Mladenovic gosta de jogar. Ou seja, são meninas que muitas das vezes têm pouco contato durante o circuito, porque são de níveis muito discrepantes. No caso, a Olivia Carneiro, que estava lá junto com a Laura. Então, depois que a Olivia perdeu da Mihaela lá, que a Laura teve ali aconselhando do lado e tudo mais. Então, foi uma ótima experiência. Sobre a Laurinha, ela jogou um tênis muito correto, muito seguro, então ela errou muito pouco, ela permaneceu bem nos pontos, e isso foi fundamental. Teve algumas partidas rápidas que foi muito por conta da atitude dela. Então, para você ter uma ideia, a Laura fez 6-1 em todos os jogos dela, tanto da primeira rodada até a final. Isso mostra o quanto ela estava à vontade. Eu peguei uma entrevista com a Laura na quinta-feira, depois ela venceu a Juliana Monroy. Ela falou assim: não queria estar em outro lugar se não fosse aqui. É onde eu queria estar realmente. Ela falou, ela estava se sentindo muito à vontade. Fez aniversário na quarta-feira, ganhou o bolo, foi aquela felicidade toda mais. Então foi um torneio muito bom da Laurinha. Das brasileiras, a gente teve uma vitória bem legal nas duplas da Ana Candioto, da Rebeca, sobre a Isa Muhammad e a Eden Silva. A Isa, que é top 50 do ranking de duplas. Foi um jogo bem interessante. Infelizmente, elas caíram nas quartas para a dupla da Hailey Guevara, que eu acabei de falar, que está saindo do college, tem um ótimo nível, além da Abigail Henschel. E nas duplas, para terminar, a Leolia Janjan, a experiente Leolia Janjan, venceu ao lado da Valéria Stiakova, que é outra menina que também é muito habilidosa, que tem muita capacidade.
E Lucas e Daniel, foi um torneio que, se você olhar o ranking, você vai pensar assim, poxa, as meninas não são boas e tudo mais. Mas se você for dar uma olhada, são jogadoras jovens, 19, 20 anos, meninas saíram do college, são atletas que vão estar no top 200 provavelmente até o final da temporada ou até o meio do ano que vem, porque tem muita qualidade. E fique também de olho na Iana Kolondziska, que amanhã joga contra a Aldivard lá em Brasília. É experiência muito legal e sensacional tudo que aconteceu em feira essa semana. Só pegando o gancho aí do Matheus, até falar da Laura, né? Eu também acompanhei alguns jogos na internet e tal, e vi a final que passou no Sport TV. A chave da vitória da Laura sobre a Kolondziska foi a paciência. Você vê que ela se manteve muito sólida no fundo de quadra e muito paciente, trabalhando bem os pontos, se aproveitando até às vezes da impaciência da Kolondziska, né? Muito jovem, ainda pouca experiência, né? Teve até uma bola no primeiro, se não me engano, foi no primeiro game de serviço da Kolondziska, que a gente que viu na TV, né, o jogo, foi uma marcação de bola fora, só que no replay a bola foi dentro, de fato a bola foi dentro. E até a Kolondziska reclamou da arbitragem e tal. Acho que ali também tirou um pouco do foco dela, né, prejudicou ela, mas claro, a Laurinha não tem nada a ver com isso, né, e jogou um ótimo tênis, errando muito pouco, induzindo muitas vezes a Kolondziska ao erro também, então foi bem legal, né. E o Matheus falou da torcida, cara, eu fiquei impressionado no domingo do quali, que tava arquibancada cheia, bem legal você ver outros torneios ITF aí, você não vê muito público, né, e em feira tava, no primeiro dia do quali lá, tava todo mundo torcendo, achei bem legal, eu achei o jogo foi que a Vávara Lepchenko, salvo engano, gol da Luísa Fulana, o Matheus pode me corrigir, a Luísa Fulana vendeu até muito caro a derrota, né. Foi muito legal a atitude da torcida. E no final, né, a Laurinha sendo abraçada. Tem um vídeo que a Confederação Brasileira de Tênis posta depois. Laurinha sendo abraçada pelo público. É muito legal. É muito reconhecimento. Que a Laurinha é uma das tenistas que eu mais admiro no circuito. Internacionalmente falando mesmo, né? Não só brasileira. Pela postura dela. Talvez ela não tenha muitas armas para machucar adversárias e tal. Mas a atitude dela, a raça, a gana, né, a força de vontade que ela tem, cara, isso eu admiro muito nela, né? E a importância, né? Já tô até pegando o gancho que o Lucas vai entrar numa próxima pauta. A importância desses torneios, né? Olha a quantidade de tenistas jovens aí que o Matheus mencionou. E é importante a gente ter esses torneios aqui no Brasil. A gente tá tendo essa semana que a gente tá gravando o ITF W80 de Brasília. É importante a gente ter mais torneios, né? W15, W25, W40, outros torneios, W60, outros torneios dessa magnitude, para dar também experiência a essas jovens tenistas que jogaram, né? O Oliver Carneiro, Pietra Rivoli, a própria Ana Candioto, que já tem jogado alguns torneios ITF, né? Porque elas vão ganhando experiência, vão somando seus primeiros pontos, vão ganhando confiança também para jogarem os torneios maiores. Então, importante que o Brasil, né, tenha torneios nesse nível e que mais torneios venham, né, em breve pra gente. E aproveitando que estamos falando sobre torneios no Brasil, a gente tem que passar, antes de fechar essa edição, sobre a bomba da semana, a bomba do dia, aliás, no tênis brasileiro, que é a chegada de um WTA 125, que equivale aí, para quem não está tão habituado, que equivale mais ou menos um Challenger da ATP. A cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, no sul do Brasil, vai receber o WTA 125 entre os dias 19 e 26 de novembro, lá no Super Nine Tennis Park. Uma informação que a gente recebeu aí da Galas Press, do jornalista Fabrício Galas. A gente está há pelo menos um ano cobrando aí uma iniciativa da WTA para trazer um torneio de grande porte para o Brasil. Ainda não veio, mas já é um bom começo ter um WTA 125, que inclusive faz parte aí de uma gira que vai acontecer na América do Sul. O torneio será jogado em quadras de saibro. Eu tô curioso para saber, galera, sobre a possibilidade da Beatriz Haddad Maia disputar esse torneio, que talvez o sucesso dele passe um pouco
pela participação dela. O que vocês acham? Pode começar o Matheus comentando, mas vamos debater um pouco sobre isso, porque é algo bem interessante. Já pensando numa possibilidade de, quem sabe, em 2024, finalmente chegar a um WTA pelo menos 250 por aqui. É uma data meio complicada ali e tudo mais, final da temporada, então a gente tem uma temporada que foi bem desgastante para a Bia. Existem uma chance, né, da Bia. Ela recebeu o wildcard, por ela estar ali entre as 11h50 do mundo. Caso ela não entre no top 10, caso ela entre no top 10, ela nem pode ser convidada. E ela queira jogar tanto a Billie Jean King Cup, que provavelmente vai ser em Floripa, né? E também o torneio, que também é lá em Florianópolis. Então, essa possibilidade. No entanto, eu acho bem provável que ela jogue o 125. Mas só uma coisa interessante: o torneio 125 ele dá 160 pontos. Né? Ele não é tipo 125, ele dá 160 pontos. Então, não é um torneio que não entrega nada, entendeu? Mas aqui a Bia tem outras prioridades para ela tem. Mas o que eu acho interessante é assim: o torneio é organizado pelo Mundo Tênis, né, que é uma agência que organizou ano passado a gira de exibições do Nadal na América do Sul. É que meio que ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? Então, é numa data assim, novembro, que é um pouco complicado para o pessoal viajar. Geralmente no mês que as pessoas têm muitas férias e tudo mais. Mas por ser em Florianópolis, por estar perto da CBT, perto da Billie Jean King Cup, e também por ser uma gira de 4 torneios na América do Sul, então a gente deve ter algumas top 100, sim, principalmente aquelas que são acostumadas com Cyber e tudo mais. Sobre público, eu acho que público só vai chamar se tiver grandes nomes. Né? Eu acho que existe um distanciamento ainda do tênis feminino em relação ao público em certos lugares do país. Em outros já está bem estabilizado e tem outros que têm ainda uma certa distância. Quando o Brasil teve a Brasil Tennis Cup em Florianópolis, seja na Hard, seja no Cyber, tiveram muita dificuldade de chamar público, principalmente durante a semana. Exceto casos excepcionais, no título da Teliana e tudo mais, a Venus jogando em Florianópolis. Então, eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer, o que vai dar nesse torneio que vai ser disputado aí no finalzinho de novembro. Acho que essa questão da Bia, pela faixa de ranking dela, é meio complicado, né? O Matheus já deu aí as coordenadas, mas acho que tem essa possibilidade aí. Se, porventura, ela estiver aí nessa faixa de ranking, por exemplo, na pior das hipóteses, a Bia vai ficar ali no top 30, mesmo que ela não ganhe mais nada até o final do ano. Então, na faixa de ranking, para ela receber um convite, ela poderia receber, né? Mas a questão é já sem fim de temporada, né? Um fim de temporada super desgastante, né? E a Bia ainda tem possibilidade de ir para o WTA Finals, tem possibilidade de ir para o WTA Elite Trophy, né? Que são aqueles torneios de fim de temporada, né? Que reúne as melhores tênis da temporada. Mas talvez por da proximidade da Billie Jean King Cup já ser em Florianópolis, e a Bia pode ser um ótimo chamariz para o evento, um ótimo marketing, né, para o evento. Pode ser, né? Pode ser que ela jogue esse torneio aí em especial, né? Uma semaninha a mais ali no calendário. Então, é essa possibilidade. Mas aí é um torneio mais intermediário, né? A gente vai ter algumas top 100, provavelmente a Pano de Vard deve estar, né? Infelizmente, pra gente, né? Deve estar, mas certamente teremos Laura Pigossi, teremos Carol Meligeni, né? Gabriela Sé, entre outras. E também vai ser semanas depois do PAN, né? A gente ainda não sabe quais serão as tenistas que representarão o país no PAN. Então aí já pega o embalo, né? Pan-Americano, Billie Jean King Cup e WTA 125 de Florianópolis. Mas essa questão do público que o Matheus falou é bem interessante mesmo, né? Porque um dos torneios a Teliana ganhou foi até interessante, porque ela ganhou, né? Tava cheio, mas realmente, porque não, a gente lembra só do público na final, mas é importante você ter um público interessante nos outros dias, como por exemplo a gente tem no Rio Open, por exemplo. O Rio Open é a ATP, né? A ATP ainda chama mais atenção do que a WTA. Mas vamos ver, né? Tinha que aproveitar o sucesso do tênis feminino brasileiro de alguma forma. Ainda não é da forma ideal que a gente quer, né?
mas já é um começo. E vale a gente destacar que é aí, juntando os dois assuntos, é oportunidade para Laura Pigossi marcar pontos importantes para mirar em Grand Slam, quem sabe numa Olimpíada para o ano que vem, Carol Meligeni, enfim, os tenistas brasileiras, a Ingrid, que deve ser uma das principais jogadoras brasileiras no torneio, só que de duplas. Então, bem legal essa notícia, WTA 125 em Florianópolis no final do ano, que seja um bom evento, que tenha sucesso, que seja bem organizado para jogadoras, para o público, e que seja aí um start para a gente ir subindo o degrau e, quem sabe, receber um WTA 250 para 2024, 2025, enfim, para a gente conseguir aproveitar e dar oportunidade para as tenistas brasileiras jogarem grandes torneios. Acho que a troca com as outras tenistas é muito importante, né? E é isso, pessoal. A gente encerra aqui essa edição muito especial do podcast Quadra Principal. Quero agradecer a participação do Matheus Silva. Matheus, deixa aí seu recado, deixe suas redes sociais. A palavra é toda sua. Grande abraço aos amigos do Quadro Principal, que são parceiros da gente aí no Twitter, também nos grupos aí do WhatsApp, Instagram. Um grande abraço ao Daniel, que é sofredor do Bahia também, assim como eu. Fora Renato Paiva. Tá vendo aí? É o que todo mundo pede, fora Renato Paiva, independente se venceu ou se perdeu. Segue lá nas redes sociais do Mundo do Tênis Podcast. Então, no Twitter, Mundo do Tênis Pod, no Instagram, Mundo do Tênis Podcast. A gente está tendo bastante informação, bastante tweetada. Também tem umas agulhadas que a gente dá nos jogadores ali. Por exemplo, ontem a gente fez a comparação da Sakkari com a pipoqueira, então o pessoal brincou bastante. E também lá no Instagram, que eu estou fazendo conteúdo bem interessante voltado às atletas femininas do Brasil. Então a gente já conhece a Bia, já conhece a Laura, conhece a Carol Meligeni, mas tem outras atletas dentro desse mundo do tênis aí que representam o Brasil. Então eu estou fazendo conteúdos especiais voltados às meninas. E muito obrigado, gente. Valeu. A gente agradece a participação e volte mais vezes. Muito bom papear aqui com você sobre esse mundão do tênis. E valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez, como sempre, mais uma semana. 84 podcasts já, então perto do 100. Valeu, galera. Aproveita, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo e até a próxima semana. Falou!